Boa noite. O acesso à internet é a cada dia mais importante na vida de todos nós. Uma ferramenta fundamental nos dias de hoje. A revolução em andamento, proporcionada pelo uso de novas tecnologias da comunicação, nos coloca frente a processos de transformação na convivência em sociedade e na prática política. A democracia na era da internet é o tema do Brasilianas dessa noite. Para discutir essas questões, são nossos convidados o professor e membro do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da USP, Jorge Machado, o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas, Sociais e Energia da Universidade Federal do ABC, Cláudio Luiz Penteado, e no Rio, o professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Fabiano Santos, que já participou de outras vezes aqui. E também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que vai selecionar perguntas enviadas pelo portal Brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar dos levantes aí assistidos nos últimos anos, movimentos sociais no mundo, graças à popularização das redes sociais, também ao processo migratório, ampliação da globalização e tudo mais, né? A questão do Occupy Wall Street dos Estados Unidos, a Primavera Árabe no Oriente Médio e o passe livre no Brasil. Eu começo com o Jorge. Jorge, qual é o ponto comum que une todas essas manifestações? Bom, eu acho que são movimentos que têm predominância de pessoas jovens. Eles usam a internet como uma estrutura, como meio de comunicação e articulação política. Eles também conseguem se articular com pouquíssimos recursos, graças à utilização dessa comunicação rápida e barata. Eu acho também que eles mobilizam identidades também. Então, do ponto de vista da antropologia, da sociologia, são identidades culturais que mobilizam as pessoas, seja por questões ambientais, políticas, combate à corrupção, mas são temas que tocam muito e criam essas redes. São arquipélagos de temas aí juntando pessoas em volta. Sim, dependendo do tema, né? E eu acho que em cada país tem há uma nuance um pouquinho diferente, né? O movimento dos indignados, eles começaram de uma forma bastante inesperada, através de um protesto em Madrid, a repressão policial. Aquilo foi criando escala, né? E havia todo um clima de crise econômica na Espanha. O movimento Occupy veio depois e se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive aqui em São Paulo. Teve também a ocupação ali no Vale do Anhangabaú, e se formou uma rede global de solidariedade. E a gente vivia já também um clima de marcha da maconha, marcha de mulheres, marcha da liberdade, de protestos, né? Que demandavam mudanças e garantias e liberdades democráticas. Ô Cláudio, você acredita que com as redes sociais, digamos, essa questão das liberdades individuais estão podendo ser melhor defendidas ou a intolerância tem predominado? É um processo civilizatório ou é um processo que vai levar às cavernas aí? É uma boa questão, porque a internet redefine a fronteira entre público e privado, porque agora, de uma certa maneira, as coisas estão misturadas, porque uma pessoa se manifesta dentro do seu espaço privado, mas no espaço público ao mesmo tempo. Então, a rede social acaba sendo um espaço de embate, não necessariamente de debate, onde, vamos dizer assim, em nome da liberdade de expressão, a gente assiste um caldo de disputa, de violência, discursos ácidos, que nem sempre vão levar, vamos dizer, a um debate. Enfim, a gente está vivenciando isso. Então, a gente pode ver a própria, vamos dizer assim, uma herança cultural brasileira, a falta de um espírito cívico, de cultura cívica, de um espírito democrático, onde se confunde liberdade com, eu posso fazer tudo. Isso não é liberdade no sentido cívico da questão. Então, falta uma cultura política. Não adianta você criar um meio sociotécnico que permite as pessoas se expressarem se as pessoas não sabem se expressar. E o que é interessante colocar é que a internet colocou para a gente uma mudança estrutural no sistema de comunicação, que seus efeitos são muito maiores do que além da comunicação. Então, ela coloca em xeque o próprio sistema de representação, porque hoje em dia as pessoas não precisam mais do meu representante, eu não tenho filtro, eu falo direto. Eu posso falar sobre tudo, eu vou lá, procuro na internet uma informação, eu sei tudo. Então você cria um espaço de você perder os intermediários, as instituições estão sendo questionadas, desde a mídia tradicional às instituições representativas. Então, essa série de manifestações, os embates, colocam em questões isso. Então, pessoas que têm anos de estudos, movimentos sociais, estão perdendo espaço para o que a gente chamava antigamente de ativismo de sofá,
sofá está ganhando espaço, então todos viraram especialistas sobre tudo. Basta pesquisar na internet que estão lá as respostas. Eu queria ver o Fabiano. Fabiano, quando a gente pega, digamos, o mundo analógico, o mundo não virtual, você tem todo um conjunto de filtros aí. Quer dizer, ninguém vai chegar no meio da rua e cometer uma grosseria porque as pessoas chamam a atenção. Numa discussão pública, se alguém comete alguma agressão, tendiam a ser contidos pelo meio social. Com essa questão desse ativismo no próprio meio, digamos, a questão do poder institucional, de Estado, tudo, você tinha formas de segurar, digamos, os ímpetos, barreiras, freios e contrapesos. Hoje, quando a gente vê, digamos, essas manifestações de agressividade na internet, e a gente vê também no próprio sistema jurídico aí, de repente, procuradores, juízes, tomando conta da situação em parceria com o mídia, tudo. O que é essa reviravolta em termos de estruturas de poder? Olha, boa noite, Nassif, boa noite os colegas que estão falando aí em São Paulo. Um debate fundamental hoje no Brasil, no mundo. Vários exemplos já foram dados pelos colegas agora. E isso é bastante preocupante o que você pergunta, e especificamente a questão da cultura, da verbalização, não é? Do modo pelo qual as pessoas têm se manifestado através desses instrumentos de manifestação da sua opinião, da sua visão política. E eu acho que esse fenômeno da internet, das novas tecnologias de comunicação é um fenômeno muito recente e muito recente, né? O que me ocorre é fazer alguns paralelos com outros momentos na história recente, momentos nos quais essas mudanças tecnológicas ocorreram e impactos políticos foram sentidos. Eu acho que já tivemos a oportunidade de debater um pouco esse aspecto aqui no seu programa, e a gente tem a oportunidade de tentar aprofundar isso de novo, né? Me vem muito à memória duas modificações importantes nos meios de comunicação ocorridos no século XIX e no século XX. Primeiro, a imprensa, né, e o jornal como um meio de ativação política, né? E os partidos socialistas, trabalhistas, comunistas usaram isso intensamente como meio de mobilização, né, das suas clientelas potenciais. Um pouco tempo depois, década de 30, 20 e 30, modificações ocorrem com rádio, né, com TV, com cinema, e os partidos nazifascistas coincidem, né, a sua ascensão com esse momento, com a descoberta de novas maneiras de articulação política e de coordenação da ação política, da ação coletiva, mobilização e participação, né? Então, a minha impressão é que a gente está observando esse fenômeno também agora, não é? Impactos políticos não controlados, ninguém espera, têm sido sentidos pelos diversos países, diversas nações, em cada lugar, né? Essas consequências são específicas por conta de outros elementos que estão presentes, né? Elementos sociológicos, econômicos, culturais, né? Mas, de qualquer maneira, a tecnologia tem um impacto porque é um facilitador da mobilização, da articulação, da ação coletiva no mundo político, que é sempre algo custoso, né? E a informação e a coordenação, a certeza de que os outros estão seguindo a sua opinião, estão reiterando o que você pensa e que vão fazer a mesma coisa que você vai fazer, por exemplo, participar de um ato, de um manifesto, de maneira eventualmente violenta, isso é uma certeza e uma segurança que você tem, então você facilita, diminui o custo para que você haja politicamente. Então, eu acho que até haver um ajuste, uma adaptação das instituições políticas responsáveis pela convivência democrática, né? Essas instituições têm que se adaptar, as pessoas, as lideranças têm que se adaptar a novas tecnologias e os potenciais deletérios que isso tem trazido para a experiência política dos povos. O Brasil ao mesmo tempo que tem um enorme potencial econômico, político, cultural, né, por detrás, implícito nessas tecnologias, eu acho que o Brasil é uma vítima, né, do acelerado uso, da falta de socialização política
de diversos segmentos da sua juventude e da sua sociedade. Eu acho que a direita brasileira está dando um show, né, de incivilidade política nesse particular. Então, eu acho que é vítima, né, desse fenômeno. E aí tem que haver uma adaptação e mais responsabilidade das lideranças políticas. Eu vejo muito, por parte das lideranças políticas, um aprofundamento e o acirramento dessas tendências, e não a sua absorção e a sua digestão do ponto de vista democrático. O Jorge, amanhã a Secretaria de Direitos Humanos aqui vai lançar um projeto aí para poder conter os abusos de internet aí, junto com o Ministério Público, a intolerância. Isso aí por si é um fator de restrição, digamos, a esses abusos. De que maneira, digamos, que a parte civilizada das redes sociais e da internet pode se contrapor a essa agressividade semi-anônima aí dos trogloditas do jogo político? A princípio eu achava que essa iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos era algo que poderia prejudicar a liberdade de expressão, né? Porque eles iam fazer monitoramento, a gente sempre desconfia quando o governo faz monitoramento. Qual o propósito disso? Não interessa qual seja o governo, nada contra o governo federal. Mas a gente teve uma conversa com o professor Fábio Malini, que é da Federal do Espírito Santo, que está coordenando esse projeto, e fiquei convencido que, na verdade, esse monitoramento vai ser baseado em coleta de dados que já são tornados públicos pelas pessoas voluntariamente nas redes sociais, no Twitter. E a gente vai poder, do ponto de vista acadêmico, estudar como que essas redes se formam e também, de certa forma, construir uma base de dados para saber quem são as pessoas que estão estimulando esse discurso do ódio. Eu não vejo isso de forma negativa pela liberdade de expressão, mas vejo como talvez o início de uma divisão de águas para a gente fazer um debate mais civilizado, mais sereno e mais respeituoso nos meios digitais. Quando você fala em bancos de dados e tudo, vai haver ferramentas aí que permitem juntar... Claro, são ferramentas que permitem... Amanhã vão ser anunciadas essas ferramentas? Sim, pelo que eu entendi, essas ferramentas irão coletar dados sobre o que as pessoas estão postando, quem está postando e como isso repercute nas redes sociais. E, de certa forma, isso aí, se você coletar o dado de um dia, é um dado não muito significativo, mas ao longo do tempo você vai ter realmente uma base de dados interessante para saber quem são essas pessoas que estão divulgando ódio. Mas tem que fazer uma observação importante, que as pessoas aqueles que são mais agressivos, muitas vezes eles se escondem através de pseudônimos, eles também navegam de forma protegida, usando ferramentas de anonimização. Então, essa ferramenta ela vai ter uma eficácia, no meu ponto de vista, menor do que o esperado para realmente chegar àquelas pessoas que estão realmente estimulando todo esse tipo de agressão e racismo, xenofobia, etc., nas redes. Cláudio, durante muito tempo se dizia o seguinte, que um dos pressupostos aí da liberdade de internet era a possibilidade do anonimato. Fazendo um pouquinho um paralelo aí com o sigilo de fonte aí, que permite hoje em dia o anonimato digamos, é o principal instrumento de agressão e de disseminação de boatos, disseminação, de intolerância. Tudo. Na sua opinião, esse anonimato ele tem que ser trabalhado de uma outra maneira, tem que ser proibido na internet? Como é que você vê o anonimato em relação ao conceito de liberdade de expressão? Eu não acredito que o problema seja o anonimato, na verdade. Eu acho que o problema é mais de fundo entender o que representa essa internet, essa comunicação via internet. Porque, ao contrário dos meios de comunicações tradicionais, onde você tinha um centro que difundia informações, hoje essa rede é distribuída. Então, você não controla o fluxo de informação. De um lado, digamos, é ruim porque você não controla, de outro lado é bom porque aquele fluxo antes ele passava por filtros que impediam a manifestação de muitos setores em relação à democracia, né? Sim, a gente vive um paradoxo e essa que é a questão. E talvez as respostas não sejam buscar, né, soluções conservadoras, mas talvez entender qual é a dinâmica dessa rede e propor novas soluções. Porque você corre muito risco, tanto de um lado como de outro. Sim. Então, assim, se você acabar com o anonimato na rede, você tira a privacidade dos indivíduos, você viola os direitos dos indivíduos. E, por outro lado, né, o anonimato permite que o indivíduo cometa várias atrocidades. Mas talvez o problema não seja o anonimato, porque são pessoas, muitas vezes, que se identificam, que brigam entre si, entre as famílias,
brigando, rede WhatsApp, que é muito mais difícil de monitorar. E o professor Fabiano colocou uma coisa interessante que eu gostaria de voltar, essa questão das lideranças políticas. O que é interessante, porque nessa rede, quando você vai estudar a rede, as lideranças de movimentos, elas tendem a ser temporárias, essa coisa horizontal. Então, você não tem a liderança, você tem uma rotativa, que é muito mais difícil de identificar. Então, a gente está vivendo um momento de transformação onde as lideranças antigas já não conseguem mais liderar, e essas novas lideranças, elas não são orgânicas, são difíceis de identificar. Então, não tem respostas fáceis. Quando você fala que as antigas lideranças não conseguem liderar, porque, como a gente vê, digamos que a gente tem a rede social, os perfis, os maiores perfis das redes sociais são dos jornais tradicionais. E esses jornais tradicionais, eles levantam a bola de um conjunto de lideranças parceiras. Mas você acredita que essas lideranças não têm esse poder de mobilizar, que teria uma jovem liderança, mesmo tendo uma vida útil como liderança mais breve, né? Um fenômeno que a gente observa na internet, observando os dados. O que acontece é muitas vezes uma pessoa comum posta um vídeo, uma meme na internet, e essa pessoa é retweetada por alguém famoso, por alguém conhecido, e viraliza. Você não controla a informação. Então, qualquer um... Então, os dados que eu tenho das eleições, estudando, você vai ver perfis de gente no Twitter, sei lá, com 2, 3 mil seguidores, de repente sendo trending topics. Essa é uma característica da rede, se você não controla... Você tem alguns centros que gravitam dentro deles, né, que chama de clusters. Mas ele muda. Se você tem um estudo muito interessante das jornadas de junho de 2013 que mostra a mudança das lideranças. O MPL ele vai saindo do centro e vai entrando anônimos. Olha só. Não sei. E não é a mídia tradicional, são outros mecanismos. Então, mesmo que você tenha muita mídia tradicional, informação sendo citada, você tem a possibilidade e eles viralizam na rede. Eu tive um caso no blog, em plena manifestação, de um professor que colocou um artigo, eu coloquei no blog, e foi levado pela minha filha adolescente. Meus colegas estão falando. Quando eu fui ver, em uma semana teve 460 mil visualizações, algo que eu nem tinha reparado no começo. Mas eu queria ver com o Fabiano. Fabiano, quando a gente pega, digamos, esses memes de internet, o Facebook, ou mesmo, quer dizer, o Twitter, mas também o Facebook, é muito em cima de slogans, você não tem conceitos que... De que maneira que esse conjunto de slogans, à direita e à esquerda, ajuda a formar uma percepção política mais acentuada? Fica só na base do slogan mesmo, sem condições de aprofundamento, ou esses slogans representam uma linha de frente de um conjunto articulado de conceitos? Eu vou tentar fazer essa reflexão a partir da sua provocação e junto do que eu estou ouvindo dos colegas, mas de uma maneira ainda bastante superficial, nada rigoroso, analítica e empiricamente, tá? Mesmo porque eu não sou um usuário, seja de Facebook, seja de Twitter, né? Eu sou bastante tímido e meio primitivo nessas questões tecnológicas, né? Mas tem me preocupado bastante essa questão da falta de reflexão e de debate, né, que nós temos constatado através dessas tecnologias. Ao mesmo tempo que temos exemplos de utilização do Facebook como uma forma de debater, de se aprofundar, de se disseminar artigos e visões alternativas e críticas, por outro lado, usuário do WhatsApp eu sou, e o que eu mais vejo é assim, a repetição de fórmulas prontas, acabadas, com muito pouca reflexão. E a gente sabe que política é um fenômeno complexo, cheio de mediações, e o que eu menos vejo nessas manifestações dessas tecnologias, no ponto de vista político, é reflexão e mediação, né? São fórmulas muito óbvias, né, grosseiras, não é? E sempre ativando a questão, né, mais presente, né, na mídia tradicional, né, a questão da corrupção, que políticos e partidos não prestam, né, especificamente os partidos que estão no governo, né? Então, e de uma maneira repetida, né, e repetida,
e, grande maioria dos casos, com uma percepção muito negativa do país, né? Então, com uma tendência assim, a inculcar o pessimismo, uma visão negativa de si mesmo muito grande, né? Então, isso funciona muito como uma máquina de propaganda, né? Pelo menos para aquelas pessoas que estão socializando politicamente agora, são jovens, não tiveram uma visão da ditadura, não tiveram essa percepção, essa experiência, né? Não têm nenhuma sofisticação, pensam que são inteligentes, não são, não têm nenhuma informação mínima que seja comparativa, né? Então, estão socializando agora, chegando para a vida política, ou de uma hora para outra passaram a ter uma preocupação política, vem cheio de preconceitos. Então, as fórmulas prontas e acabadas são um prato cheio para o desenvolvimento de uma cultura política de cunho nazifascista, né? Então, isso foi um fenômeno que ocorreu na Europa, né? Os países tinham acabado de se desenvolver, uma frustração nacional muito grande com a recessão. Ao mesmo tempo que você tem um desenvolvimento econômico rápido, depois tem uma recessão econômica, o sentimento e identidade nacional puxada para baixo, não é? Então, as fórmulas prontas, acabadas, né, e a identificação de culpados, né, através dessas propagandas diárias, massivas, né, produzem um caldo de cultura muito preocupante do ponto de vista político e democrático. Agora, a gente não conhece também os potenciais democratizantes dessas novas tecnologias, que são muito grandes, né? Tanto do ponto de vista do e-government, quanto do ponto de vista das possibilidades de debate em torno de políticas públicas. São coisas que estão sendo experimentadas no Brasil, tem um amplo potencial democrático. Então, aí tem um equilíbrio que precisa ser buscado. E, de novo, eu quero voltar à importância, né, dos partidos. Se a gente observar o que aconteceu na Grécia, então, uma nova esquerda se organiza partidariamente e conquista, através da democracia e do voto, a responsabilidade de governar, que é o Syriza. Agora, na Espanha, a gente tem uma nova força à esquerda, que é o Podemos, né? Então, não está assim, o jogo não está ganho nem para um lado nem para o outro, né? Eu acho que existe um enorme potencial democrático, né, dessas novas formas de comunicação, e a questão é saber fazer com que elas convivam com os mecanismos de produção de lideranças políticas, digamos, entre aspas, tradicionais, que são os partidos, as eleições, esses mecanismos que possibilitam, né, a participação política num plano de igualdade e, ao mesmo tempo, de massa. Então, não se tem resposta para isso, né, Nassif? Eu acho que isso é uma questão que o Brasil está vivendo, experimentando, mas coloca muitas preocupações, né? Mas a gente sabe que também tem muitos potenciais, né? Bom, vamos a uma pergunta enviada através do portal brasileiros.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar a sua pergunta. Vanessa. Boa noite, Nassif. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite a você que nos assiste. A pergunta é de Fátima Souza, de Santo André, São Paulo. Ela quer saber o seguinte: o que mais colaborou para os grandes protestos organizados pelas redes sociais no mundo? O reconhecimento dos movimentos sociais de uma nova ferramenta para se articular, nesse caso a internet com suas redes sociais, ou os desequilíbrios financeiros? Ou podemos dizer que foi uma receita com os dois ingredientes? Ou seja, o fim das utopias pela financiarização da economia, também que ela quis dizer. Jorge. Eu acho que as duas coisas se combinam aí. Se a gente observar o Occupy dos Estados Unidos, os indignados, se a gente observar, acho que o Brasil também, a gente tem visto isso, né, que apesar das jornadas de junho de 2013 terem sido com o slogan dos 20 centavos, mas a gente viu que todos esses outros grupos que se juntaram, e eu diria, pegando um pouco o gancho do Fabiano, né, a gente deve observar aquele cidadão médio que não é politizado, que começou a participar também. Então tem todo esse contexto. E eu queria aproveitar até para comentar o que o Fabiano estava dizendo, né, que eu assino embaixo. Acho que temos um problema sério, né, com relação essas pessoas estão vindo para as ruas e com slogans assim, muito fáceis e agressivos, né? Mas, por outro lado, a gente tem que ver que são pessoas que não participavam da vida política além do voto, pessoas que muitos deles nunca participaram de uma manifestação pública nas ruas. E é muito interessante ter a participação das pessoas, mesmo que elas sejam de direita, sejam conservadoras, mas eu acho que isso está contribuindo para criar esse clima de reforma política que o Brasil vai ter que enfrentar. Eu acho que tem a ver com a pergunta da colega, que nos outros países também, de certa forma, todo o sistema político se abalou, né? A gente não citou a Itália também, com o movimento 5 Estrelas, que foi muito pouco
noticiado, né, do Pepe Grillo, que ele conseguiu maioria no parlamento italiano e também conseguiu segundo lugar, eu creio, nas eleições do Parlamento Europeu, e o movimento também de cidadãos, né? Então é algo muito difícil de analisar, como o Fabiano falou, porque também é tudo muito novo e a gente não sabe se pende para a direita ou pende para a esquerda. Com a nossa leitura assim, mais tradicional, a gente tem dificuldade de visualizar para onde vai isso. É um território em disputa ainda, seja virtual, seja nas ruas, mas o contexto é esse, eu diria, basicamente, né? Novas formas de articulação através da rede, tensões sociais crescentes, políticas, econômicas, e isso vai resultar em um reajuste do sistema político de alguma forma, né, para que a democracia ela possa subir mais um degrau, incorporar essas demandas aí. Bom, vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a democracia na era da internet. Nesse segundo bloco, vamos tentar analisar os movimentos sociais antes e depois das redes sociais. De que forma as novas ferramentas de comunicação interativas, como Facebook, blogs, mas mesmo antes aí, o sistema de e-mails, estão ajudando ou mudando a forma de atuação dos movimentos sociais. Eu passo a questão para o Cláudio. Eu conheci algum tempo atrás um coletivo aí, as mulheres, a Marcha das Mulheres. Marcha das Mulheres. Isso. Que eles virou um movimento global e eles começaram a se articular no final dos anos 80 aquelas primeiras redes das universidades. De que forma que, digamos que, com as redes sociais, está tendo uma internacionalização também dos movimentos sociais, o Cláudio? As redes sociais estão associadas ao fenômeno que nós chamamos de Web 2.0, né, que saiu de mídias sociais, onde você sai dos sites institucionais, onde o usuário, ele além de consumidor, ele é produtor e difusor de informação. E está inaugurando uma nova forma de uso da internet, que ainda está mudando agora, que hoje o acesso está sendo muito grande, principalmente por celular, uso de aplicativo. Então você está tendo uma nova transformação do uso da internet. As redes sociais permitem que muitas vezes pessoas entrem na internet e ficam somente numa rede social, no Facebook, por exemplo. Ele vai navegar a partir daquelas redes sociais. Então, de acordo com as redes sociais, vai ser o link, a relação que ele vai ter. Então, se ele gosta, o perfil dele é determinado, as relações que ele tem, ele vai indicar somente por um caminho. Se é uma rede mais aberta, então tem uma série de estudos que vêm da sociologia norte-americana, estudos de redes sociais não offline, que a gente pode encaixar para tentar entender um pouquinho esse fenômeno dessas redes sociais online. Porque você tem redes atuando dentro de uma rede social distribuída. Então você vai ter os grupos de amigos, você tem grupos de infância, você tem as relações do trabalho, tem outras relações e a partir disso você vai se relacionando. Então, hoje em dia, no Brasil, você tem das pessoas que têm acesso à internet, de 70%, 80%, eu não sei o número exato, mas 70%, 80% usam Facebook. É um número, o Brasil é um dos maiores acessos do Facebook. Conseguiu transformar em fenômeno até aquele que morreu agora, como é que chama? Aquela rede... O Orkut. O Orkut, até o Orkut virou fenômeno aqui, pô. Então o Brasil tem essa coisa do brasileiro de usar. Então essas conexões, essas redes sociais que esse indivíduo vai traçando, vai de uma certa maneira direcionando como ele vai usar a internet. Porque aquele sonho antigo daquela utopia dos criadores da internet de interligar, de opor vários links, acaba se limitando nessas redes sociais. O efeito positivo, as pessoas conectam, eu reencontro pessoas que eu não via faz tempo, eu mantenho contato, mas por outro lado acaba muitas vezes as pessoas ficam somente nas redes sociais, acabam limitando a potencialidade da internet. A gente percebe aí nos blogs e tudo que muitas pessoas querem ir no lugar para ler aquilo com a qual elas concordam. Concordo, é isso. São consumidoras passivas, elas não querem informação, né? É o que a gente fala, né, de pregando para convertidos. Muitas vezes são pessoas, ou as pessoas vão lá para brigar, entra no blog do Nassif para brigar com você. Você porque tem uma fixação ou fica acusando você de várias coisas. O patrulhamento é insuportável. Então você tem essas várias nuances dessa internet. Eu queria ver com Fabiano, quando a gente olha no século, quer dizer, todos aqueles grupos que de alguma forma tinham influência sobre a opinião, né, os partidos políticos,
as religiões, torcidas de futebol, todos esses grupos, em períodos democráticos, eles são marcados, digamos, pelos grupos de mídia, que definiam, que tinham um poder que ia acima de todos os grupos, né? Hoje, mesmo com essa implosão aí dos sistemas de informação através das redes sociais, a gente vê, por exemplo, o avanço das religiões também. De que forma que você encara esse fenômeno do avanço das religiões dentro desse contexto de pulverização dos sistemas de poder? A questão... O que a gente está percebendo, Nassif, é que não há uma correlação, né, falando em termos bastante gerais, né, entre a sofisticação tecnológica e avanços tecnológicos na área de comunicação e secularização, racionalização do mundo, né? A gente tem observado a eclosão, a explosão de conflitos religiosos, conflitos étnicos, né? E violência crescente, né, em determinados locais, né, em determinadas regiões, e violência motivada por questões com uma geopolítica distante, relativamente distante, né? A gente pode até desenvolver teorias interessantes sobre a influência que a geopolítica exerce sobre alguns conflitos étnicos e religiosos em alguns lugares do mundo. De toda forma, a experiência identitária, simbólica, religiosa, étnica, como estimulante da violência individual, coletiva e em pequenas coletividades é genuína, existe, né? As pessoas vivenciam isso, né? Agem por conta disso. Então, é uma questão sociológica bastante interessante observar que essa sofisticação tecnológica não está associada à racionalização do mundo, né? E a maior racionalidade das dimensões da vida outras, né, que não a otimização dos meios de comunicação e de outras tecnologias, otimização, redução de custos para se fazer várias coisas, né? Então, eu acho que o Brasil tem percebido isso, por exemplo, o que a gente observa como pauta do Congresso Nacional, do ponto de vista comportamental, né, é uma coisa impensável há alguns anos atrás, né? Se a gente observa a vida de um ponto de vista teleológico e iluminista, a gente pensaria que a pauta do Congresso seria outra, né? Não seria o avanço, né, da criminalização do aborto ou a questão da maioridade penal, né? E não adianta argumentar, né? E certamente os defensores dessas ideias são pessoas muito linkadas, né? São pessoas que usam Facebook, são pessoas que usam mídias sociais intensamente, né? Estão conectadas e têm suas comunidades, né? E não há debate, não há reflexão, não há deliberação, né? Então, durante algum tempo, o que se tinha como principal potencial político da utilização das redes seria a superação, por exemplo, da democracia representativa como um modelo tradicional de democracia que não permite a deliberação e a sua substituição por outro modelo, que seria um modelo possibilitado e facilitado pelas novas redes, baseado na deliberação e na participação, né? No entanto, o que a gente tem é o aprofundamento da utilização das mídias e a gente não percebe como pauta de discussão da sociedade uma reflexão maior, uma deliberalização, uma racionalização dos argumentos, né? Pelo contrário, as pessoas ficam enrijecidas, encasteladas nas suas posições, por mais absurdas, por mais retrógradas que elas sejam, né? Então, o avanço das religiões, né, e das bancadas religiosas e com pautas comportamentais bastante complicadas, né? Por que são complicadas? Porque elas interferem na vida dos indivíduos, na liberdade de escolha dos indivíduos, né? Basicamente isso, quer dizer, você ter uma religião e seguir uma pauta de comportamento não tem nada de ruim, o problema é saber fazer disso um modo de vida comum com outras pautas, com outras percepções, e não é disso que está se tratando, né? E convivendo com o avanço das mídias sociais. Esse é um grande paradoxo que o Brasil está vivendo. Eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre isso, né? Não há nenhum prato feito, nenhuma fórmula para lidar com isso politicamente, mas uma reflexão mais sistemática e aprofundada precisa ser feita.
Bom, vamos a mais uma pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. A pergunta foi feita por Maura de Oliveira, do Rio de Janeiro. Ela quer saber o seguinte: como confiar nas redes sociais e na internet como plataforma de articulação política? Há indícios de que os grandes grupos empresariais do meio, como Google e Facebook, podem usar essas plataformas contra o avanço da democracia? Eu acrescentaria em cima disso essa questão do poder nacional versus essa visão internacional, supranacional das grandes redes sociais. Como é que você vê essa convivência, Jorge? Bom, é um risco, né? Mas essas empresas vivem da reputação. Então, se for descoberto esse tipo de manipulação, é algo muito grave para elas. Então, eu acho que está mais para a teoria conspiratória. No entanto, a gente tem que ficar muito atento que, por exemplo, o Facebook ele tem um algoritmo, chama de algoritmo, que é como eles programam, determinam o que você vai ver. Né? Então, isso é uma coisa que só ele sabe exatamente como funciona. A gente desconfia, entende mais ou menos, mas eles conseguem ver toda a rede. E com isso, eles podem manipular as preferências das pessoas, as emoções das pessoas. Mas eu vejo isso essa ameaça mais do ponto de vista comercial, do consumo mesmo. Você pode ver que o Google, num certo período nos Estados Unidos, ele dava uma consultoria que foi denunciada também, que dependendo dessa consultoria, digamos, quando você entrava com o nome de uma empresa ou tudo, podia aparecer primeiro as manifestações positivas ou negativas. Agora, tudo isso é um poder monumental também, que vai ter que, num certo momento, ter um disclosure aí dos algoritmos. Né? O segredo dessas empresas é o código. Como que elas fazem isso? E fazem tão bem isso? Né? Então, a gente não tem como exatamente saber o que tem nos bastidores. O Google é um exemplo muito bom. Né? Quer dizer, tem muitas coisas no Google que nos levam a desconfiar sobre a participação dessa empresa, com a colaboração com a NSA, e quando começou isso aí, e por que começou. Eu sei que outro dia eu fiz uma pesquisa de carro, aí hoje cada site que eu entro aparece uma chamada daquele carro especificamente. Vamos para o segundo intervalo e o brasilianos.org volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org sobre a democracia na era da internet. Nesse último bloco vamos debater se é possível um modelo de democracia direta ou mudanças na democracia representativa capaz de organizar esse mar de demandas sociais proveniente dos novos tempos e novas formas de comunicação. E eu vou ao Rio com o Fabiano Santos, nós já discutimos isso aqui em outros momentos. Fabiano, qual é a sua percepção aí sobre, digamos, os limites da democracia, os limites ou as possibilidades da democracia representativa? De que maneira que ela trabalha esse volume imenso de demandas, de informações, de novos grupos se organizando, esse arquipélago de pequenos grupos se organizando em torno de temas, subtemas e tudo mais aí? Pois é, a gente vem conversando sobre isso, né? Então, um tema que tem que permanecer, né, na pauta por conta da novidade e a enormidade de aspectos, né, em torno dessas novas possibilidades de informação e novas tecnologias, né? Bom, os colegas acabaram de falar de vários aspectos e mudanças, a velocidade das mudanças, né? Então, a impressão que se tem é que coisas como partidos, né, voto, eleições, são coisas do passado, né? E a inserção política, a participação política, né, da sociedade, das pessoas, né, passará a ser pautada, definida, organizada de uma outra maneira. Só que acho que tem duas proposições não necessariamente verdadeiras aí. Em primeiro lugar, uma coisa que é absolutamente falsa é essa concepção de que o voto, o partido, esse mecanismo democrático que nós conhecemos é algo ultrapassado e velho. Voto como algo de massa, organizando a participação política e né, homogeneizando, uniformizando os direitos políticos de uma massa muito grande de pessoas, independentemente de sexo, classe,
cor é algo muito recente, Nassif. Isso que é preciso ver. É uma experiência recente, os estudos políticos vêm mostrando isso sistematicamente, não é? E isso é uma premissa que se parte quando se fala de mudanças na democracia representativa, que ela não necessariamente é verdadeira. A segunda é que essas novas tecnologias vão produzir algo consistente democraticamente logo em seguida. E prescindindo dos mecanismos de democracia representativa, né? Então, essas duas proposições que a gente precisa discutir. A minha aposta, né, que reiterando já falas, né, nesse mesmo programa de hoje, a minha aposta é que é preciso encontrar formas de convivência, né? Ao mesmo tempo que as novas tecnologias permitem manifestações, deliberações, participação em formas não conhecidas, não permitidas pelos partidos, por outro lado, o voto, a experiência partidária, a experiência parlamentar congressual são instituições, né, que não vão sofrer substituição num horizonte curto ou médio de tempo, né? Empiricamente, eu quero repetir a experiência, por exemplo, na Grécia, a experiência na Espanha, né, de movimentos sociais que começaram com novas tecnologias e com uma crítica forte à democracia representativa, movimentos que hoje em dia estão ali conseguindo agregar opiniões, conseguindo agregar interesses, né, costurar interesses diversos e se tornando alternativas viáveis na administração de países complexos, de nações importantes no mundo, né? Então, eu acho que o Brasil ainda vai penar um pouquinho, os partidos ainda vão penar um pouquinho, mas vão recuperar a sua credibilidade, vão achar o seu local, o seu lugar e o seu equilíbrio e o seu modo ideal de convivência com os novos formatos de participação permitidos pelas novas tecnologias. Jorge, você concorda? Qual é a sua opinião? Eu concordo em partes, né? Eu acredito na democracia direta. Eu acho que esse é o ideal, né? A gente não sabe quando você vai alcançar ela. Eu acho que esses partidos, eles respondem, os movimentos respondem, ou são uma resposta a uma demanda das pessoas de participarem mais do poder. E só que a pergunta é como podemos fazer isso sem destruir tudo que a gente construiu ao longo da história. Todo o sistema representativo nosso também, ele não pode simplesmente desaparecer, implodir, porque vai ser o caos. Ou seja, como a gente vai fazer uma forma política que a gente traga mais a população, o povo mesmo, o povo carente em suas demandas, mais próximo do poder. Então isso é um ideal, mas acho que tem muita gente tentando construir isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando você olha, digamos, o que é esse oceano de interesses de um país, as correlações de força, o próprio conhecimento da realidade, são realidades muitíssimo complexas, né? Então, digamos, se você vai, digamos, opinar de forma direta sobre um orçamento ou sobre uma política pública, pressupõe um grau de conhecimento do conjunto da população que não se manifesta. Você não tem uma forma organizada, uma estruturada dessas informações para ter uma decisão, digamos, racional e que seja uma síntese. Você está afirmando, está perguntando. Eu estou afirmando isso. Está afirmando. Eu estou afirmando então, estou afirmando para te provocar e para você poder discordar. Eu acredito que na inteligência coletiva, que a gente precisa desenvolver metodologias para poder buscar soluções colaborativas. E já tem experimentos. Na Suécia teve o Demoex, que foi um partido que elegia um laranja e todo o processo de tomada de decisão, construção de propostas era feito por um sistema, que era um sistema de informação, que as pessoas opinavam e a pessoa só ia lá, votava ou propunha coisas que esse coletivo definia, né? Também tem que lembrar os movimentos partidos piratas. Tem o Partido Pirata Alemão, que está em vários parlamentos regionais, não passou a cláusula de barreira de 5%, mas também gerou um movimento também europeu, começou na Suécia e hoje em dia ele está muito próximo de ser o primeiro partido da Islândia. Então a gente está falando de países desenvolvidos que estão buscando também, que tem uma sociedade civil forte, organizada, bom sistema educacional e que todo mundo usa tecnologia e a população está começando a ouvir essas pessoas, esses jovens, tentando construir algo novo. Então podemos, só para concluir, podemos não, para mim não, ele como partido não é uma acomodação dentro do sistema, eu não acredito nesse sistema como pesquisador, né? Mas eu acho que foi uma forma dos indignados eles conseguirem canalizar toda a força política que eles obtiveram, todo o respaldo que eles tiveram para o movimento deles.
Vamos a outra pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. A pergunta vem de Blumenau, Santa Catarina, feita pela Silvana Lucas. Ela diz o seguinte: a democracia na era da internet prejudica ou melhora a interação entre indivíduos? Qual é o papel dos educadores nesse sentido? Ela fala o seguinte: eu faço essa pergunta porque percebo entre os jovens da minha família uma aparente alienação ainda maior do mundo político no uso do WhatsApp, Facebook, etc. Bom, Cláudio. Eu acho que ela coloca uma questão muito interessante, eu acho que é essencial, e que o Fabiano reiterou, a ideia assim, de discutir a ideia de democracia. Eu acho que a ideia de democracia ficou banalizada. A ideia é que democracia todo mundo pode falar tudo, pode não fazer tudo. E de repente, para a democracia funcionar, dentro do mundo que a gente vive, com suas complexidades, a gente precisa desses intermediários. As experiências positivas que a literatura apresenta de casos empíricos de participação via redes sociais ou mecanismo de internet, você tem um mediador. Se tem essa necessidade, as experiências mesmo de participação offline, as mais tradicionais, você tem um papel de mediação, da busca da qualificação da participação, de você incentivar as pessoas. Então, eu acho que a ideia que está por aí é não é suplantar a democracia representativa, mas se você criar mecanismos de participação para além da democracia representativa. Eu acho que fugir para um lado, para o outro, não traz a solução. E uma coisa importante é entender que os exemplos que o Fabiano trouxe para a gente aqui é o que o pessoal está chamando de partidos-movimentos. Tanto o Partido Pirata, que o Jorge falou, o Syriza na Espanha, o Podemos, esse novo conceito de partido-movimento, essa mudança do conceito de partido, que traz uma série de contradições e desafios, né? Como institucionalizar algo que faz a crítica à institucionalização. Então, a minha dúvida aí, eu vou voltar para o Jorge aí, porque fica parecendo às vezes que essa sabedoria coletiva lembra um pouco a mão invisível do mercado quando se trata de economia. A minha dúvida é o seguinte: essa institucionalidade que nós temos, ela garante direitos de minorias, por exemplo. É isso que garantiu lentamente, muito lentamente, muitas vezes aí, mas que permite esse reconhecimento de direitos de minoria e um conjunto de avanços civilizatórios. Se não tivesse, digamos, essa mediação e essa intermediação, não se conseguiria avançar por conta, digamos, do pensamento da maioria. De que maneira que se resolve essa questão com a democracia direta? Eu acho que hoje a democracia direta não é a mesma do que a gente conhece na Grécia. Hoje a gente tem plataformas para fazer isso, a gente tem como fazer isso de forma colaborativa. Mas tem que ter uma institucionalidade para garantir, digamos, os direitos das minorias, por exemplo. Não tem que ter... Então, mas eu creio que sim, isso com certeza. Mas eu acho que quando a gente fala em produzir algo de forma colaborativa, uma plataforma política, como nos países europeus, esses movimentos que foram citados pelo Cláudio aí, já fazem, né? Tem feito, há uma depuração nesse processo. Quer dizer, aquele sujeito que tem um discurso muito radical, ele tende naturalmente a ser isolado, porque os outros não se veem refletidos no discurso dele. Mas de forma natural, a não ser que seja um movimento que já tem uma identidade ele vai ser de extrema-direita, ele vai ser contra a migração, no caso da Europa, mas essa experiência dos partidos do Partido Pirata, do Podemos, dos Cinco Estrelas, que a gente está falando enquanto uma resistência, uma defesa de interesses de minorias. Mas estou falando como poder. Eles vão aparecer, esses interesses eles vão aparecer. Porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais, existe algo que está sendo construído, algo que tudo bem, pode ser os direitos humanos, ser uma construção ocidental, mas a gente tem algo em comum. A gente dialoga com alguns, ao redor de alguns direitos, alguns fundamentos. Eu acho que pelo que a gente tem visto na Europa, esse tem sido o centro. Quer dizer, vamos garantir alguns direitos básicos para as pessoas. As pessoas querem participar por quê? Mas vem cá, mais uma vez, você está pegando os exemplos, digamos... Os que funcionam. Que funcionam, mas quando a gente pega o contexto geral da Europa e mesmo do país, o que você tem, digamos, são grupos atuantes, mas que não são majoritários e que acabam sufocados muitas vezes aí por um avanço da intolerância e da extrema-direita. Então, se pegar o contexto geral... Esse contexto geral contempla, digamos, essa sabedoria coletiva? Eu acho que não, porque, na verdade, esses movimentos que nós citamos, eles estão em crescimento ainda. Então, a gente não sabe se isso vai avançar muito ou não, a gente não sabe para onde vai, mas é uma tendência de crescimento. A gente teve alguns momentos da história que a gente viu alguns movimentos crescerem e terem uma identidade que passou as fronteiras dos países de origem. Movimentos dos partidos verdes,
né, o movimento verde europeu, então é um exemplo disso. A gente tem outros movimentos agora que estão em expansão também. Tá. Bom, a gente está com problema de tempo aqui, senão eu mandava para o Rio também, mas nós estamos estourando agora. Você vê essa questão do próprio autocontrole, deixando solto aí, para mão livre da opinião, dos movimentos, né? Eu, no contexto que estamos vivendo, não. Eu acho que a importância da qualificação da participação. Então, assim, a gente tem que caminhar no primeiro sentido, talvez no futuro, quando você conseguir fazer, que é o grande desafio. Porque não dá para a gente desprezar pessoas com conhecimento técnico, ou conhecimento de pesquisa, ou conhecimento de anos de luta, de repente... aquela opinião perde a força. Eu sei que ideologicamente vocês não concordam mas é a própria rebelião das massas do Ortega y Gasset que está ocorrendo aqui, né? Que nem ocorreu na Europa aí nos anos 20 e 30, né? Eu sei que vocês não gostam do filósofo aí, mas ele refletiu bem esse avanço do conhecimento não técnico. É um risco. É um risco, assim, a falta de um discurso, uma liderança carismática surgir, um justiceiro surgir, eu vou limpar o Brasil de toda... Você corre o risco. Claro. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é um debate muito, quase assim, meio polarizado, instituição e não instituição. Na verdade, eu acho que a questão é democratizar as instituições. O grande desafio, na minha opinião, é essa democratização, e a internet pode ajudar nesse sentido. Bom, o programa Brasileiros.org sobre a democracia na era da internet termina por aqui. Agradeço muito a participação do professor e membro do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da USP, Jorge Machado, do professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas, Sociais e Energia da Universidade Federal do ABC, o Cláudio Luiz Penteado, e do professor pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Fabiano Santos. E agradeço também a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se que você pode continuar colaborando e vendo sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!